Essa atitude de obediência, então, à vontade de Deus desenvolvida em nós, vai ser explicada em termos mais práticos a partir do versículo 14. Primeiro, ele diz: façam tudo sem murmurações nem contendas. Essa era o erro comum, o erro frequente de Israel durante o seu tempo de peregrinação ali no deserto. Essas duas palavras se repetem várias vezes no livro de Números e Êxodo, que contam esse tempo de 40 anos em que Israel peregrinou no deserto. Muitas murmurações, muitas contendas. E é o exemplo oposto daquilo que nós lemos que foi a atitude de Cristo. Ele não murmurou, ele não contendeu, ele aceitou o plano de Deus que envolvia a sua humilhação, o seu esvaziamento para o nosso bem. Ele aceitou isso sem murmuração, sem contendas. Agora o versículo diz que devemos fazer tudo dessa forma. É a aplicação do que está no versículo 12. É toda a vida de um salvo que deve ser vivida colocando a sua salvação em prática. Não se refere apenas a períodos ou a situações específicas, mas é realmente uma orientação geral. Devemos estar sempre atentos a isso, porque é uma tendência não apenas de Israel, uma tendência nossa também. Murmurarmos, contendermos, reclamarmos nos momentos de dificuldade. Agora, isso tem um objetivo, versículo 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Esse versículo fala do nosso testemunho. E colocando, então, o raciocínio numa sequência aí desde o versículo 12, testemunho se trata da demonstração da nossa salvação, demonstração de quem nós somos, daquilo que Deus nos tornou. Demonstrar isso é testemunhar. O fim do versículo usa a figura de luzeiros, que é uma ilustração comum na Bíblia acerca do nosso testemunho. Quando nós brilhamos, demonstrando a glória que não é nossa, mas que recebemos, a justiça que não é nossa, mas que recebemos, a santidade que não é nossa, mas que recebemos de Deus, quando tudo isso se torna evidente aos homens, nós estamos brilhando como luzeiros. Como é que podemos fazer isso? Versículo 15 diz que devemos nos tornar, através dessa atitude, então, sem murmuração, sem contendas, nos tornar irrepreensíveis e sinceros. Isso fala de uma vida vivida corretamente e publicamente, né? De forma conhecida de todos aqueles que nos cercam, e nós estamos seguindo os padrões de Deus, seguindo o exemplo de Cristo em sua vida. Isso se refere a honestidade, integridade, justiça, são todos esses conceitos que nós sabemos que estão incluídos nessa palavra. A palavra sinceridade, mais uma vez, demonstra que não é apenas algo de aparência na frente dos outros, sermos irrepreensíveis, mas, como ele falou, né, no verso 12, não apenas na presença, mas na ausência. Então, é a mesma atitude. Diante das pessoas, longe das pessoas, temos que viver de forma que, quando nos olharem, seremos reconhecidos como filhos de Deus inculpáveis. Assim como diz o ditado, filho de peixe, peixinho é. Essa é a responsabilidade que Paulo está colocando diante dos filipenses aqui. A sua atitude sem murmuração, sem contenda, serviria para que reconhecessem que eles são filhos de Deus, inculpáveis no meio dessa geração. Agora, é interessante que no capítulo 1, verso 10, ele usou as mesmas palavras, para aprovardes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça. Né? Aprovardes as coisas excelentes. É interessante essa expressão. Nossa vida deve ser uma vida que demonstra que nós não concordamos com aquilo que não é excelente, mas aprovamos essas coisas excelentes. Isso fica mais nítido ainda pela comparação que ele faz da vida dos filipenses com os
a geração de Filipos, na qual eles viviam. É uma geração pervertida e corrupta. Quanto mais diferente fosse esse contraste, mais nítido seria o testemunho dos filipenses. Sabe, situações de dificuldades, de uma forma especial, revelam aquilo que nós temos no interior. Existe um programa, felizmente, com muita audiência nos nossos dias, né? O Big Brother. E sabe por que ele tem tanta audiência? Porque são colocadas ali naquela casa pessoas que vão viver situações de estresse, vão ser criadas ali pelo programa, né? Pelo roteiro do programa, vão ser criadas competições, eliminações, possibilidade de ganhar um prêmio ou de ser eliminado, e divisões e brigas na casa. Toda essa situação ela é planejada para criar estresse. Porque ali, naquele estresse programado e planejado, as pessoas vão revelar aquilo que elas são. E normalmente, aquilo que de pior nós temos surge nesses momentos. Agora, elas não estão escondidas, elas têm a ilusão de estarem escondidas, mas tem câmeras por toda a casa para que nós aqui de fora possamos ver exatamente o que essas pessoas revelam nesses momentos de estresse. Por mais que a gente saiba que ainda assim é possível enganar os espectadores, né? Mas a ideia que eu quero trazer para nós com essa ilustração é: as situações de estresse, elas expõem o nosso interior, revelam melhor quem nós somos. E o que Paulo está dizendo é: no momento do estresse, em que todo mundo murmuraria e contenderia, vocês, fazendo tudo sem murmurações e sem contendas, vão brilhar como verdadeiros testemunhos, como luzeiros, demonstrando a glória de Deus. Vocês vão se destacar dessa geração corrupta e pervertida. Nós estamos vivendo, irmãos, situações de estresse. Nós estamos vivendo uma época difícil, que provavelmente nenhum de nós tinha imaginado que iria passar. Nenhum de nós teve qualquer tipo de curso ou formação ou treinamento para esse tipo de situação. E nós temos visto diariamente os resultados disso. Pessoas, seja dentro de casa, seja no seu serviço, com todas essas mudanças, surtando, a paciência está cada vez menor entre todos, pais não aguentam os próprios filhos, né, estão sendo obrigados a ficar com seus filhos mais do que algumas horas por dia, não aguentam, estão reclamando da falta de educação que eles mesmos não deram, da educação que eles não deram. Exemplos e mais exemplos. Outro dia eu vi uma notícia de que o número de casos de violência doméstica aumentou muito também durante esses dias. E a gente poderia citar aí vários exemplos que mostram como essa situação está expondo aquilo que de ruim as pessoas têm no seu interior. Agora, o estresse, a situação de estresse, ela não serve para mostrar só o mal interno. Ela serve para mostrar o que está lá dentro. Se for mal, se for algo ruim, vai ser revelado. Mas se for algo bom, como era o caso dos filipenses, como era o caso daqueles que têm dentro de si a salvação agindo, então essa é a grande oportunidade que Deus estava dando para eles de testemunharem, de demonstrarem que enquanto o mundo tem um tipo de atitude, eles tinham outro tipo de atitude, e assim reproduzir o exemplo de Cristo, que aceitou a sua humilhação, aceitou a sua privação, aguardando o dia em que Deus o exaltaria e assim Deus também seria glorificado. Essa devia ser a atitude dos filipenses. Fazendo assim, diz o verso 16, eles estariam preservando a palavra da vida. Essa expressão significa que eles receberam o ensino bíblico
guardaram e praticaram. E era essa a fonte da transformação. Era essa a fonte tanto dos conceitos, da noção de certo e errado, quanto do poder para fazer aquilo. Né? No versículo 13, nós vimos que Deus muda a mentalidade, os desejos e muda as atitudes. E tudo isso é através da palavra de Deus. Por isso diz o verso 16, uma vida que reproduz isso, que coloca a salvação em ação, em prática, é uma vida que está preservando, que está retendo, que está guardando a palavra viva, a palavra da vida. Agora, Paulo, nesse versículo, ele vai mais uma vez citar o dia de Cristo. Já foi citado outras vezes nessa carta. E ele vai colocar, então, o objetivo final desse trecho, iniciando aí pelo versículo 16, que também é o pensamento, a culminação dos pensamentos que nós estamos tendo aqui. Ele diz que aqueles filipenses, vivendo dessa forma, né, como luzeiros no mundo, brilhando no meio dessa geração corrompida, eles estariam, então, testemunhando da obra de Deus que já estava em andamento na sua própria vida, e isso seria para Paulo um motivo de se orgulhar, né, de se gloriar. Por quê? Porque ele teria concluído que ele não correu em vão, seu esforço não foi inútil. O que ele está dizendo é que no dia do encontro com Cristo, a glória de não ter se esforçado inutilmente seria verificada pela obra de Deus demonstrada na vida dos filipenses. Aliás, olha em capítulo 4, versículo 1. Olha como Paulo chama os irmãos, os filipenses. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Essa é a atitude de Paulo, essa é a atitude, não, essa é o nome que ele dá, a forma como ele chama esses irmãos. Eles eram a sua alegria e a sua coroa. Essa é a ideia que ele está falando aqui no capítulo 2, verso 16. Ver a obra de Deus, como diz o versículo 13, em andamento e ao final, lá no dia de Cristo, ver essa obra concluída, voltem no capítulo 1, versículo 6. Se diz assim, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Versículo 10 nós lemos, né? Capítulo 1, versículo 10. Para provardes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Olha aqui a ideia de Paulo repete várias vezes nessa carta, sendo exposta aqui nesses versos mais uma vez. É Deus quem está agindo nos filipenses. É Deus quem agiu através de Paulo na vida deles. Agora Deus quer agir através dos filipenses nessa geração corrompida e corrupta. E quando Paulo olha para a vida dos filipenses e vê o efeito do seu trabalho, vê o efeito da ação de Deus na vida deles, ele tem a certeza de que no dia de Cristo ele vai ficar feliz, porque o seu esforço não foi em vão. A certeza de Paulo, como ele diz no capítulo 1, é que Deus começou a obra, então Deus vai terminar. Uma obra que Deus começa nunca fica parada pela metade. Ela está em andamento e será concluída até o dia de Cristo. E por isso, só por isso, já é motivo para que Paulo se alegre. Porque a conclusão dessa obra está garantida. Mas o motivo a mais para que ele se alegre é que ele vê na vida dos filipenses a mensagem se espalhando então para outras pessoas. E tudo isso, como diz o versículo 11 do capítulo 1, para a glória do Pai. Né? Diz aqui, para a glória e louvor de Deus. Vejam como o exemplo de Cristo está agora sendo repetido na vida dos filipenses. Eles estão passando por lutas, estão passando por privações, por dificuldades, mas a obra que Deus está fazendo na vida deles serve para que, no meio dessas dificuldades, eles testemunhem, eles demonstrem a salvação que está em ação
dentro deles. E assim, ao fim de tudo, Deus é glorificado. Assim como foi com Cristo, nos versos iniciais. Cristo se humilhou, Cristo passou por provações, por sofrimento, mas depois ele foi exaltado e Deus foi glorificado. Essa é a mesma ideia que deve ser posta em prática para que o objetivo final, que é a glória de Deus, seja alcançado na vida dos filipenses e também na nossa. Verso 17, Paulo diz: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos. Mais uma vez, nós vemos aqui várias palavras nesses 2 versículos com a ideia de alegria, que é a ideia que nos trouxe a estudar essa carta. Paulo fala aqui de uma oferta de libação. Eu vou citar aqui alguns trechos que nós não vamos ler, mas se vocês puderem, leiam depois esses trechos. Né? Êxodo 29, versículos 40 e 41, falam dessa oferta de libação. Também livro de Levítico, capítulo 23, dos versos 10 ao 14. Vemos também isso em Números 15, vários versículos ali. Números capítulo 28, verso 7 também. O que é essa oferta de libação? Era mais ou menos 1 litro e meio de vinho que era oferecido sobre o sacrifício. Se vocês lerem esses trechos, vocês vão ver que, na verdade, essas ofertas, vários tipos de ofertas, entre elas a oferta das primícias, que era oferecida no começo da colheita, como uma retribuição a Deus, e que também, embutido no significado dessa oferta, estava a promessa de Deus de que a colheita toda seria abençoada. Mas, principalmente, essa expressão da oferta de libação, ela é repetida nas descrições que a lei fazia das ofertas contínuas, aquela oferta que era todo dia feita, né? Diariamente, mesmo que ninguém fosse lá para ofertar, o sacerdote ele tinha a obrigação de oferecer um animal na parte da manhã e na parte da tarde. E o que é interessante é que, junto com a carne desse animal, era oferecido uma oferta de farinha, né? Uma farinha amassada com azeite, vamos pensar pão, e essa oferta de libação, que era o vinho que era derramado ali sobre a oferta, que é chamada oferta de manjares. Então, oferta de cereal, farinha de cereal, e também a carne do animal sacrificado. Resumindo, aquelas ofertas que estavam continuamente sendo queimadas ao Senhor continham carne, pão e vinho. Né? Há uma certa dificuldade para que a gente entenda o que isso significa, mas os comentários que eu pesquisei, a maioria deles sugere que esses eram um resumo do que era produzido ali na terra. Era carne de animais, cereais produzidos, bebidas produzidas. Né? Então, tudo aquilo que era produzido, eles estavam oferecendo continuamente a Deus. Isso simboliza uma vida inteira ofertada a Deus. Não apenas áreas específicas da nossa vida, não apenas dias consagrados ao Senhor, mas uma vida toda oferecida a Deus. Né? Nas suas coisas mais simples, como o alimento de todo dia. A carne, o pão e o vinho, que eram os alimentos normais dos israelitas. Essa oferta contínua, então, demonstrava que eles deveriam oferecer toda a sua vida ao Senhor. Esse era o significado sugerido nos comentários que eu estive pesquisando. Eu creio que é essa ideia aqui, porque Paulo tem trazido essa mesma ideia ao longo de toda a carta. Os filipenses se ofereceram a Deus como Paulo havia se oferecido. E o que ele está dizendo aqui é interessante. Ele fala que ele é a oferta de libação sobre o sacrifício e serviço dos filipenses. Né? Assim como, então, no exemplo que eu citei do Velho Testamento, era oferecido a carne, o pão
e o vinho como uma oferta completa, Paulo está dizendo ali que há uma associação entre o sacrifício de Paulo, que é a libação, sobre o sacrifício dos filipenses. Eles estão associados, eles estão unidos nesse propósito de serem um sacrifício ao Senhor. Né? Nós vimos no capítulo 1, de novo, verso 7, eles estão unidos na defesa do Evangelho porque são participantes da graça, tanto Paulo quanto os filipenses. Capítulo 1, versículo 30, nós lemos semana passada que o mesmo combate que havia em Paulo, os filipenses viram e agora eles estavam participando desse mesmo combate, eles estão associados nesse combate. Nesse trecho que nós estamos estudando, vemos que o testemunho e a partir de uma vida de sacrifício, no meio das dificuldades, vivendo como salvos, sem murmuração, sem contenda, isso foi comum tanto a Paulo quanto aos filipenses. E também, como nós vimos no final do capítulo, no final da carta, capítulo 4, versículo 1, ele chama os filipenses de sua glória, sua coroa, sua alegria. Então, se eles estão associados a uma vida de testemunho, de defesa do evangelho, de lutas, eles também estão associados na glorificação futura. Essa é a ideia do que Paulo está dizendo aqui. Ele está associado aos filipenses em todo o sacrifício de vida que eles têm feito, eles estão participando junto com Paulo, e no final isso tudo vai servir para a glória de Deus. Por isso, a conclusão de Paulo é: eu me alegro, com todos vós me congratulo. E vós, filipenses, versículo 18, também pela mesma razão devem se alegrar comigo. Devem se alegrar pela obra de Deus que está sendo realizada entre eles. Por verem tanta diferença que há da vida dessa geração corrompida e corrupta para a vida deles, que enfrentam as mesmas dificuldades, às vezes piores dificuldades até do que as pessoas desse mundo, mas não murmuram, não contendem, fazem tudo de forma correta, inculpável, irrepreensível. Ao verificar a ação de Deus na vida deles mesmos, os filipenses deveriam se alegrar, assim como era motivo de alegria para Paulo. Ao ver a utilidade das suas vidas para a glória de Deus, testemunhando o que Deus estava fazendo e aquilo que ele poderia fazer, ao ver a identificação que havia entre eles e Cristo, como nós lemos nesse trecho, Cristo que sofreu, que aceitou a privação para depois ser exaltado e assim glorificar a Deus. É a mesma coisa com os filipenses. Eles estavam passando por privações, mas aguardando o dia que seriam exaltados e poderiam, então, de forma mais completa, glorificar a Deus. Toda essa identificação dos filipenses com Paulo e de ambos, filipenses e Paulo, com Cristo, era motivo de alegria. Enxergar Deus agindo na vida deles deveria fazê-los se alegrarem junto com Paulo, já que a sua vida estava tendo uma utilidade que era a glória de Deus. Quais são, então, irmãos, as aplicações, as lições que podemos tirar desse trecho? Em primeiro lugar, é impossível lermos esse trecho inicial aqui que demonstra quanto amor Cristo teve por nós, quanto ele esteve disposto a sofrer, a se limitar, a se rebaixar por nossa causa. É impossível pensarmos em tudo isso e não sentirmos o nosso coração cheio de gratidão, cheio de desejo de louvar a Ele, de adorá-lo por tanta demonstração de amor e pela disposição, pela determinação de sofrer tudo isso por nós. Que esse hino que Paulo escreve aqui, dos versículos 6 até 11, seja uma realidade nas nossas mentes, que nós louvemos ao Senhor por tanto que Ele fez em nós, por tudo que Ele fez em nosso lugar. Agora, mais uma vez, também esse trecho nos ensina que as provações são o combustível do nosso testemunho. Lembrem-se, nós lemos semana passada Atos capítulo 16, que fala da formação da igreja ali em Filipos. Lembrem-se de Paulo e Silas, que estavam
Depois de haver feito o bem para uma moça, haviam sido presos sem julgamento e açoitados. E diz o trecho, por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. Então essa privação que eles passaram, essa provação que eles passaram, reagindo sem murmuração e sem contenda, deu um combustível para o testemunho deles que fez com que pessoas fossem salvas naquela noite, né? O carcereiro e toda a sua família, como nós lemos. Nós precisamos entender isso. Passarmos por dificuldades são as grandes oportunidades que Deus está nos dando de demonstrarmos uma atitude diferente do mundo, daqueles que não têm esperança, daqueles que não enxergam um propósito maior na sua vida do que simplesmente curtir as coisas da vida, da própria vida. Nós temos um objetivo maior que esse. Nós temos uma utilidade maior do que simplesmente curtir a vida. E quando as provações vêm, quando as dificuldades vêm, Deus está nos dando oportunidade para brilharmos como luzeiros no meio de um mundo corrompido. Sabe o melhor de tudo isso, irmãos? Além do óbvio, que é termos uma utilidade na vida, o melhor de tudo isso é que quando nós olhamos para a nossa vida e vemos essa ação de Deus em andamento e dando para nós um propósito, isso nos dá alegria no meio das dificuldades. Por isso, nesse momento que nós estamos enfrentando, é extremamente importante que a gente faça essa avaliação. Nós vimos aqui a diferença entre os filipenses e a sua geração corrompida. Olhe você, meu irmão, para o seu passado. Olhe para quem você era. Olhe para as coisas que você fazia. Olhe para as coisas que você falava. E por mais que nós reconheçamos que não somos perfeitos, veja a diferença que há já na sua maneira de agir. Nós vimos verso 13 do nosso desejo e das atitudes. Deus opera o nosso querer e o nosso realizar. Veja os seus desejos. Quais desejos você tinha antes que não tem mais? Quais atitudes você tomava antes que não toma mais? Isso, em primeiro lugar, deve trazer alegria a você, porque é uma evidência de que Deus está agindo em você. Ele está agindo, e como diz o capítulo 1, versículo 6, a ação de Deus não vai ficar pela metade, ele vai agir até completar essa obra. Então, enxergar esses primeiros passos de transformação, essas primeiras atitudes de diferença entre quem nós éramos e a geração que nos rodeia, é a mesma geração corrompida dos filipenses. Mas ver essas diferenças deles para nós deve nos trazer alegria. Não é orgulho, porque como nós vimos, isso é pela graça. Não merecemos, é Deus agindo em nós. Nós só estamos desenvolvendo aquilo que Ele já fez em nós. Então não há motivo de orgulho nenhum, mas há motivo de alegria, por termos a confirmação de que Deus está agindo, e se Ele está, Ele vai agir até o fim. Faça essa avaliação, faça essa comparação com o seu passado. Faça essa comparação com pessoas que estão ao seu redor, talvez se desesperando e murmurando e contendendo e brigando, enquanto você tem motivos para não viver dessa forma, para não ter essas mesmas atitudes. Alegre-se por isso, meu irmão. Alegre-se porque no meio da dificuldade, a nossa vida pode ser vivida de uma forma diferente. E ainda com um propósito, com uma utilidade. Paulo enxergava lá no futuro e ele via que toda a utilidade da sua vida, da vida dos filipenses, culminaria na glória de Deus, então ele já se sentia alegre agora, e ele antecipava a glória que ele um dia sentiria, né, porque o seu esforço não foi inútil. Meu irmão, se você está usando essas dificuldades que nós estamos vivendo com o objetivo de testemunhar do Senhor, de fazer com que outros enxerguem a luz que já iluminou a sua vida, se você pode usar todas essas dificuldades para dar um propósito a isso, se você consegue que o seu testemunho irrepreensível, sincero, inculpável, mesmo nas dificuldades, faça com que as pessoas enxerguem a Cristo, então a sua vida tem utilidade, a sua vida tem um propósito, e isso deve te trazer alegria.
Isso deve fazer você enxergar também, como Paulo no futuro, a coroação do seu esforço e a glória de Deus. Não é fácil viver sem murmuração e sem contendas nas dificuldades que nós estamos passando. Mas a questão não é que é fácil ou difícil, a questão é que há uma utilidade em viver assim. Há um propósito. Em primeiro lugar, testemunhar e, por fim, glorificar a Deus e recebermos a devida recompensa que Deus, na sua graça e também com justiça, vai conceder àqueles que entregam a sua vida como um sacrifício aqui unido, né? Paulo e os filipenses, um sacrifício unido, também deve ser assim a nossa vida. Aqueles que estão nos exortando, aqueles que estão nos ensinando, vão ver o seu sacrifício sendo unido ao sacrifício daqueles que estão obedecendo a palavra. E essa união em sacrifício a Deus da igreja traz alegria ao nosso coração. Enxergar isso, enxergar a ação de Deus e a sua graça em fazer com que a nossa vida tenha um propósito, tudo isso deve trazer também alegria ao nosso coração, mesmo nessas dificuldades, como aconteceu com Paulo e com os filipenses. Deus abençoe, então, a sua palavra, nos ajude a enxergarmos isso e aproveitarmos as oportunidades que Deus tem nos dado no meio dessa pandemia, de brilharmos como luzeiros nesse mundo. Amém. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem é você? Quem sou eu pra ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel,
nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Jesus, eu sou teu, eu dependo de ti. Me abraça assim. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas